Tito capítulo 3. Caiu do vaso ali, eu vou colocar no vaso depois. As pétalas de uma rosa. Tito capítulo 3, verso 1 diz assim: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Deus seja louvado pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra. Dá-nos a tua graça, aquela que ilumina, que abençoa, que edifica, que constrói, que destrói o que é necessário para construir aquilo que vem dos céus. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, criançada. Frutos da graça. É sobre isso que eu queria conversar com vocês. 7 e 4. Tem 4 frutos da graça aqui. Nós vimos anteriormente sobre a graça de Deus. Nós observamos, por exemplo, as dimensões da graça no capítulo 2, nós estudamos isso. As dimensões da graça no passado, no presente e no futuro. Os detalhes a gente já viu. Mas fato é que a graça de Deus atua não somente lá atrás, não somente aqui presente, mas determinando o futuro. Isso é muito importante. Porque minimamente corrige os eventuais equívocos que podem surgir no meio da igreja, achando que graça de Deus tem a ver com regeneração só. E que depois da regeneração vira tipo o último depois dos moicanos. Cada um faz o que quiser e a gente encontra com Jesus Cristo no último dia. Não é assim. A mesma graça que atua na regeneração é a mesma graça que vai atuandinho, né? Passado, presente e futuro. Nós vimos instrumentos da graça. Instrumentos informais, instrumentos formais e instrumentos pessoais. Onde ele termina no verso 15, instruindo a vida do pastor da igreja de Creta, Tito. Dize estas coisas, exorta, é um instrumento, repreende, é outro instrumento, com toda a autoridade, é o outro instrumento. O primeiro é o instrumento informal, o segundo formal e o terceiro pessoal. Dessa forma, Tito, ninguém te despreze. Isso poderia acontecer facilmente na igreja de Creta, como pode acontecer em qualquer lugar. Sabedores disso, agora, como é que a gente faz para identificar que a graça está atuando no coração de alguém? Além dos elementos da dimensão, além dos elementos dos instrumentos, existem elementos factíveis que são descritos aqui no verso 1 e no verso 2. Só lembrando, então, que no verso 1 é a ênfase na nossa vida congregacional. Isso é muito importante. Verso 1 não, desculpa. Capítulo 1. Capítulo 2 é a ênfase na nossa vida pessoal. E capítulo 3, a ênfase na nossa vida social. Capítulo 1, congregacional. Difícil palavra para escrever, né? Escreve aí comunidade aí que está tudo certo, assim, entendeu? Escreve comunidade assim está tudo certo. Tá bom? Ele fala congregacional, e logo estranho assim, para um cara, que significa isso, né? Segundo capítulo, nossa vida pessoal. Terceiro capítulo, a nossa vida social. É muito importante a gente não sair dessa divisão. Eu sei que dá para a gente fazer aplicações do capítulo social para a vida pessoal e congregacional. Eu sei que dá para a gente fazer isso, tá bom?
Mas o objetivo inicial do capítulo 3 é demonstrar como a graça de Deus frutifica na nossa vida social. Desde que a gente não perca isso de mente, está tudo bem. Quais são estes, então, frutos da graça de Deus? O primeiro deles é, curiosamente, a necessidade de lembrança. Lembra-lhes, ele coloca isso de uma maneira que é para ter uma lembrança contínua. Ele coloca isso de uma maneira que demonstra a necessidade de sermos, como igreja, continuamente lembrados de determinadas verdades a respeito do reino dos céus. Nós facilmente somos bons esquecedores de várias questões. Por exemplo, a gente pode olhar quando ele diz assim em outros lugares: irmão, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. O evangelho, Paulo está dizendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 1, de coisas que eles já sabiam a respeito do evangelho, mas que precisavam ser novamente lembrados. Porque na nossa postura de vida, facilmente podemos ser esquecidos e, em virtude dessa atitude de esquecimento, a gente pode tomar posturas equivocadas na vida. Não só ele, Pedro vai dizer assim: procura, irmãos, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, e ele fala um monte de outras coisas, e diz assim: e por esta razão, sempre, Pedro falando, estarei pronto para trazer-vos a lembrança acerca destas coisas. Coisas que dizem respeito à nossa vocação e eleição. E todos nós, ou pelo menos a igreja a que Pedro se destina, sabiam daquelas coisas. Não eram crentes novos na fé, eram crentes que já haviam sido instruídos a respeito das realidades da vocação e eleição, e agora precisavam ser lembrados a respeito das realidades da vocação e eleição. Judas. Quero, portanto, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo de uma vez por todas, que o Senhor Deus, tendo libertado um povo, ele vai fazer uma série de 3 descrições a respeito da atuação de Deus no passado, que já era de conhecimento a quem a carta de Judas se destina, mas por alguma razão, para proteger aqueles irmãos, ele traz novamente a lembranças assuntos já sabidos daqueles irmãos. Por quê? Por uma razão muito simples. Nós somos bons esquecedores. Pecaminosamente falando, estamos esquecendo. Lembramos o que queremos. Lembramos o que selecionamos lembrar. Traumaticamente, estamos esquecendo. Lembramos o que queremos. Lembramos o que damos conta de lembrar. Eventualmente, estamos esquecendo algumas doenças válidas. Lembramos o que podemos lembrar. Naturalmente, estamos esquecendo. E acho que a gente precisa lembrar daquilo que naturalmente nós estamos esquecendo. Lembramos o que podemos. Estamos esquecendo, seja lá qual for o motivo, não dá tempo de entrar nisso, que é natural esquecer. Lembramos o que conseguimos lembrar. De maneira tal que lembramos o que selecionamos lembrar, lembramos o que damos conta de lembrar, lembramos o que podemos lembrar e lembramos o que conseguimos lembrar. Então, parece que esquecimento está mais próximo de nós do que a lembrança. Por essa razão minimamente colocada, todos nós, e ali ele corretamente entendeu isso, Paulo, que a igreja naquele momento, assim como a igreja de Corinto, assim como Pedro a sua igreja, assim como Judas a sua igreja, e assim como o próprio Jesus Cristo disse que haveria o Espírito Santo que voltaria e vos faria lembrar das coisas que eu disse a vocês. Coisas que, se não for o Espírito de Deus, espiritualmente nós gostamos de esquecer.
coisas que jamais deveriam sair da nossa memória e, portanto, do nosso coração. Deveria haver um frescor na nossa alma e que nós, gentilmente, gostamos de dizer aos nossos filhos que, filho meu, não esqueças a instrução do pai e muito menos a instrução e educação da mãe, porque estas coisas, quando crescer, elas serão como verdadeiros diademas, como verdadeiros colares para a sua alma, porque estas lembranças de ensinos de teus pais abençoarão a vida de vocês. Como Salomão diz lá em Provérbios capítulo 4, quando eu era pequeno, eu ouvia o ensino da minha mãe e a instrução de meu pai. Todos nós precisamos ser, eventualmente, constantemente lembrados. Graça de Deus não exclui a necessidade de lembrança. Pegou aí, gurizada? Assim, ó. Graça de Deus não exclui necessidade de lembrança. Está muito? Não dá para lembrar isso aí, né? Dá. Porque tem gente que acha que com a graça de Deus nós viramos Robocop espiritual. Que as coisas acontecem de maneira automática. Sem o menor esforço nós progrediremos. Sem haver a necessidade de um esforço pessoal ou de um esforço coletivo, nós naturalmente progrediremos. Não progrediremos, porque nós precisamos, como diz o salmista no Salmo de número 119, induzo a minha alma para guardar os seus testemunhos. Aqueles que vão modificar a nossa vida, mas eu preciso forçar a mim mesmo e a minha lembrança. E quando isso não acontecer, é por isso que corretamente nós precisamos do convívio de uma comunidade transcendental, para aquilo que nós gostamos de esquecer, não seja e não caia no esquecimento, porque a comunidade de Deus não deixa com que esse esquecimento seja solidificado nas nossas almas, trazendo o prejuízo de memórias esquecidas. Interessante. Então, acho que o primeiro fruto da graça é o que a gente lembra. Interessante, né? Eu podia falar várias coisas sobre memória, eu fico até atiçado em falar isso, mas deixa isso para outra oportunidade, aqui é o suficiente. Memória. Nós somos um povo de memória. Por essa razão, existem outras, mas essa é uma boa, nós não devemos deixar de cantar hinos na igreja, porque eles trazem memórias do que pessoas no passado fizeram. A nossa fé não cai de paraquedas, ela não começa hoje, ela começa desde os tempos de antanho, desde antigamente, desde muito tempo atrás, desde anos atrás de nós, desde lá do começo, o nome que você quiser dar, a nossa fé não começa hoje. Mas tem gente, todos nós, gente que eu estou falando todos nós precisamos ser lembrados. Como é que a gente sabe se a graça está atuando na vida de alguém? Se a gente aceita a memória ser aguçada. Tem gente que não gosta de ter a memória aguçada por razões óbvias. Mas essa é uma primeira razão, ou um primeiro fruto da graça de Deus, lembranças. Segundo fruto da graça de Deus chama-se sujeição. Verso 1 diz: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, aqui ele está falando do movimento público agora, tá? Às autoridades. É interessante, sujeição. Essa é uma das palavras muito mal entendida, quando nós não queremos corretamente entendê-la, porque este é um princípio essencial do reino dos céus. Sujeição. Em Éfeso, Timóteo foi orientado por Paulo a orar pelos governantes. Em Creta, Tito está sendo orientado por Paulo a sujeitarem-se aos governantes. A gente deve ter o mínimo de hombridade civil. Deve haver, por parte da igreja, civilidade. Civilidade de postura civil diante das autoridades. Na verdade,
Sujeição tem vários conceitos, mas não é sinônimo de aceitação dos atos pecaminosos do Estado. Não tem nada a ver com isso. Jesus Cristo se sujeitou, sendo inocente, foi morto. E nem por isso ele deixou de se sujeitar. Sujeição não é covardia, sujeição não é fraqueza, sujeição não é impulso que acontece sem que a gente mentalmente, intencionalmente deseje se sujeitar. É uma maravilha da demonstração da graça de Deus quando nós vemos pessoas em circunstâncias que teriam tudo para não se sujeitar e voluntária e intencionalmente se sujeitam. Isso é lindo de ver, porque só o Espírito de Deus faz isso. Eu sei que aqui levanta muitas teses a respeito da sujeição estatal. Devemos nos sujeitar a todas as circunstâncias do Estado? Tá, eu não vou conseguir falar de tudo, mas, com certeza, é um bom assunto aqui para a gente conversar sobre o direito de resistência ao Estado. Um dos bons livros chama-se Vindiciai contra Tiranos, o direito de resistir, publicado finalmente em 2017, sobre coisas onde a sujeição foi construída na base do sangue, por exemplo, como o dia de São Bartolomeu. Se não quiser, veja lá o que significa isso. Banho de sangue aconteceu, irmão, pelo Estado. Há muitos outros. Mas essa obra tão poderosa, que eu indico aos irmãos que leiam, irmãos, porque diz um dos seus endossadores: somente quando temos em mente o indissolúvel elo entre sabedoria e moderação, é que nos protegemos contra estes dois perigos gêmeos. De um lado, a busca da política como meio para a realização de esperanças visionárias. De outro, a tentação de desprezá-la, justamente porque ela não se presta à realização de tais esperanças. É um grande nome que falou isso, não fui eu, não. Mas o nome, eu acho que maior do que ele, diz assim: as armas na mão dos sábios asseguram a paz. Só Teodoro de Beza quem disse isso. Tem muitos outros. Esse é um assunto que eu me animo de falar dele. Sujeição ao Estado. Por que é importante dizer isso? Porque é ao Estado. Se você acha que sujeição é um assunto difícil, Jesus Cristo se sujeitou ao Pai. É bom nós não nos esquecermos que esta palavra aqui é dada numa circunstância onde nada mais, nada menos, um de seus governantes que dominavam o tempo naquela época era um camarada chamado Nero. Nem vou falar de Nero, procura na internet quem é Nero ou quem foi. Nero trouxe muitos prejuízos eclesiásticos e sociais. Neste contexto, com este governante operando, Paulo diz que um dos frutos da graça é: ensina-lhes que se sujeitem àqueles que governam. Como? A se sujeitar a vida de Nero? E aí é impressionante como, absorvido um conceito como esse, Pedro é capaz de dizer: sujeitem-se às autoridades, não só aos bons e cordatos, mas também aos perversos. A igreja é chamada por Deus para se sujeitar às autoridades. Qualquer que seja a discussão que nós queiramos dar, nós precisaremos aprender o conceito espiritual de sujeição. Sujeição civil, independente da moralidade de quem exerce o governo civil. É um princípio espiritual, o princípio da sujeição. Jesus Cristo morreu sobre esse princípio porque ele era inocente e mataram Jesus Cristo numa reunião estatal completamente equivocada. Pedro, ensinando a vida da igreja, diz a história que ele morreu de cabeça para baixo por não ser considerado digno de morrer como Jesus Cristo, de maneira injusta.
Paulo morre decapitado simplesmente porque ele era o revolucionário, onde as pessoas diziam, está aí um dos homens que tem trazido uma revolução ao mundo. A revolução ao mundo que Paulo trazia era a revolução da sujeição, porque sem o Espírito de Deus nós não conseguimos nos sujeitar a absolutamente ninguém. Isso é um princípio espiritual, irmão. Bonito de ver. Só quem consegue ensinar a sujeição é quem se sujeita, ainda que morra por ela. Traz muita discussão isso, eu sei. Mas eu queria dizer que eu não tenho outra palavra a dizer, a não ser se sujeitem aos que governam. A pergunta é, como é que a gente consegue? A resposta é, sem o Espírito de Deus não consegue, irmão. Nós gostamos de insurreição. Esse conceito não é para nós, tá bom? Terceira coisa, tem muito a dizer, mas eu preciso resumir para andar aqui. Verso 1 diz assim, lembrança. Segundo, sujeitem-se. Só lembrando aqui, que, como eu disse, é uma sujeição social, é um ato civil. Se você quer aplicar isso ao governo eclesiástico, ou a outras instituições que não civis, os filhos devem se sujeitar aos pais. Mas meu pai está errado, sujeita-te. A esposa deve se sujeitar ao marido. Ah, mas meu marido, você quer só Jesus, é o marido perfeito, velho. Aqui na terra não tem, não. Se sujeita. O marido chega em pena o peito e diz, agora sim, eu tenho a mulherada aos meus pés. E a Bíblia diz que o marido deve se sujeitar a Cristo, se dando à igreja, a sua esposa, como Cristo se deu à igreja. Aí tem gente que fica bicudo comigo. Cara, eu não tenho outra coisa para te falar. Eu não tenho outro evangelho. O evangelho é esse. A sua esposa vai aprender a sujeição com você, se você se sujeitar a Cristo e se humilhar e se doar pela sua esposa. É assim que a gente ensina a nossa esposa. E não como alguns que dessa igreja botaram para fora. Porque o lugar dessa pessoa não é aqui e nem de ninguém que não queira se sujeitar. Marido não foi feito para poder colocar as mulheres e pisar em cima das mulheres. Cristo não fez isso com a igreja. A igreja deve se sujeitar ao conselho da igreja. E o conselho da igreja deve se sujeitar ao pastor da igreja. Como eu disse, se você quer aplicar, aplica até o fim. Mas como o meu assunto não é esse, embora poderia ser, a sujeição aqui é sujeição civil. Mesmo sendo autoridades ineptas, autoridades corruptas, autoridades sarcásticas, autoridades que abusam do seu poder, nessa circunstância, a despeito de quem são, Paulo diz a Tito, ensinem que eles se sujeitem às autoridades. Se quiser aplicar, se eu me sujeito a uma autoridade como essa, que dirá umas outras autoridades que são colocadas por Deus, como todas elas, as autoridades eclesiásticas, por exemplo. Mas se aplica se quiser. A outra coisa, além disso, é que a gente deve ter lembrança, a gente deve ter sujeição, mas um fruto da graça de Deus diz aí no verso 1, sejam obedientes, estando prontos para toda boa obra. Olha aí, essa expressão toda boa obra aparece lá no capítulo 1, no verso 16, demonstrando uma das dificuldades que existiam dos falsos profetas reunidos na ilha de Creta, que uma das formas de enxergar os falsos profetas, preste atenção, que ainda tem o verso 2, não empolga não, mas o verso 1, do capítulo 1, verso 16, no tocante a Deus, os falsos profetas professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. Por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Enquanto os falsos profetas civilmente são reprovados para toda boa obra, os crentes agraciados pela graça de Jesus Cristo são obedientes e estão prontos para toda boa obra. Crentes agraciados pela graça
não são somente aqueles que não deterioram patrimônio público, são aqueles que morrem para preservar o patrimônio público. Não são aqueles que não xingam e não. São aqueles que sim, diferentemente daqueles camaradas que não querem nem aí e não querem saber a respeito da vida civil. Uma das demonstrações do fruto da graça de Deus é a responsabilidade na prática do exercício da vida civil. Um bom jeito de estar pronto para toda boa obra é a associação Viver, como nós temos lá. Isso não é uma opção da igreja, é um fruto da graça de Deus no coração da igreja, que diz que, naturalmente, além de eu não ser um ladrão, um psicopata, e não ser um mentiroso, um adúltero e todas as outras coisas de não, existe uma virtude que eu estou preocupado com pessoas a respeito do âmbito público, e se nessa igreja tem, nós devemos investir lá, mas não somente lá, porque a vida pública é lá, mas não se resume à associação Viver. Então é estranho que a igreja não queira se envolver em outras coisas e nem mesmo na associação Viver. Isso é estranho, porque esse é fruto da graça, todos nós nos preocupamos com a vida pública. Se você não quer se envolver em algum lugar, se envolva pelo menos lá. Ou também lá. Ou concomitantemente, essa palavra é difícil, né? É gurizada. Também, tá bom? Coloca também que dá tudo certo. Concomitante é meio difícil, né? Junto. Então, como é que eu sei que a graça de Deus atua? Pela nossa preocupação com a atmosfera pública. Por isso, nós estamos prontos para toda boa obra. Não só para renegar a impiedade e paixões mundanas, como na vida pessoal ele disse no capítulo 2, mas para abençoarmos a vida pública. Ok? Obedientes. Obedientes, prontos para toda boa obra. Lembrança, sujeição e obediência. Eu termino aqui, estou resumindo, hein? Eu termino aqui no verso 2, quando ele fala, aí sim, olha o que ele diz lá no verso 2. Não difamem a ninguém, não sejam altercadores, mas sejam cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Boa. Não difamar. Eu colocaria aqui como, gurizada, assim, lembrança, sujeição, obediência, cortesia. É com S, tá, gurizada? Se quiser escrever com Z, escreve, mas depois a gente conserta. Cortesia. A cortesia começa não difamando ninguém. A palavra difamar é de onde vem a palavra blasfemar. Interessante. Quem é blasfemo é aquela pessoa que dispara com a língua maldades, mentiras, têm todo interesse em destruir reputações, levantam suspeitas, são pessoas que, de maneira escondida, usam a língua para acabar com a vida dos outros. No caso aqui, quem seriam os outros? As autoridades. Você já notou que facilmente nós podemos encontrar um monte de defeito nas autoridades para poder falar mal delas? Mas as autoridades são, e aí a gente descasca, velho. Usa grupo da igreja, usa momentos de conversa para dizer, mas o cara é Lula ladrão, embora. E aí a galera desce o sarrafo. A gente não deve usar a língua para isso. A fé que é alcançada pela graça de Deus é uma fé que disciplina a língua. A Bíblia diz que Jesus Cristo, dolo algum, se achou em sua boca. Eu te pergunto, mataram Jesus Cristo? Fizeram coisa, ele era totalmente inocente. Erraram em relação a Jesus Cristo. E dolo algum se achou em sua boca em relação às autoridades. É impressionante isso. Porque quando ele teria todos os elementos possíveis para queimar o combustível na alma de indignação, dizendo essas lideranças não prestam,
ele diz: só tem autoridade sobre a minha vida, porque do céu a autoridade te foi dada. Eu me sujeito a você, porque em última instância estou me sujeitando àquele que verdadeiramente constitui você. Isso não tem nada a ver com a sua moralidade, você está enganado. Você vai usar mal isso, mas você vai responder: mas eu, porque estou sujeito ao grande Pai dos Espíritos, eu me sujeito a você. Na verdade, Provérbios diz que o coração do sábio é mestre da sua boca, e aumenta desta forma a persuasão nos seus lábios. Então, um dos frutos da graça de Deus é a maneira como a gente usa a língua em relação às autoridades. Não difamar. Mas, isso é cortesia. A cortesia começa não difamando. Mas, além de não difamar, é lindo, porque a cortesia não vai só a não difamar. Diz ainda no verso 2, não sejam altercadores. Nossa, essa palavra é difícil, eu achei para mim antes. Eu não sou acostumado a usar. Fulano, você é altercador. Muito obrigado. O cara está me agradecendo. Eu sou um altercador. Chique, né? Altercador é brigão. Um altercador é aquele que disciplina o seu comportamento. Um altercador é literalmente aquele que, embora tenha direitos, se abstém de lutar. Num tempo em que nós nos encontramos, onde as pessoas acham que devem buscar seus direitos, o nosso direito é de abrir mão dos direitos, não sendo brigão, não difamando e não sendo brigão, se abstendo de lutar. Quem é que você viu que não foi brigão e que se absteve de lutar? Eu acho que começa com G e termina com Zus. Coloca aí, gurizada. Esse é o segredo nosso. Jesus. Eu chamaria isso de mansidão? Chamaria isso de pacificação? Alguns até dizem que o significado não só de se abster de lutar, é de literalmente ser uma pessoa conciliatória. Em relação ao Estado, que tem o seu imperador, só Nero. Às vezes a igreja não vai conseguir conciliar por causa de Neros, por causa de falsos profetas, esqueci o nome. Como é que é aquele falsos... Nossa, esqueci. Aqueles que no último dia se levantarão falsos iníquos. Não, ajudei, esqueci o nome agora. Lembra? Esse aí mesmo, você está lembrando? Eu esqueci agora o nome. É aqueles que muitos falsos cristos, não tem outra coisa agora, esqueci o nome. É que Jesus Cristo disse que antes da vinda dele apresentariam muitos falsos. Eu acho que não sei se eu estou enganado agora, mas existem vários. Nero, com certeza, encapsula, é anticristo. Acho que é isso, anticristos, né? É isso. Nos últimos dias teriam muitos anticristos antes do verdadeiro anticristo se manifestar. Há muitos assim. E como é que você consegue uma postura de conciliação com um anticristo? É nesse contexto, irmão. Você vai lutar para conciliar. E quando não der, você morre. É por isso que em Apocalipse, a Bíblia diz que muitos morreram por fidelidade à palavra e haverão muitos que ainda morrerão por fidelidade à palavra. Esse muitos somos nós. Que quando não dá conciliação, o que a gente faz? Vai para o STF? Não. Abre mão. Como é que a gente sabe que a graça de Deus atuou? Quando a gente reconhece que acima dos governantes tem um que governa sobre todas as coisas. Tem um que diz a Bíblia: a mim me pertence a vingança, eu sou o Senhor e retribuirei sobre aqueles que fizerem de maneira equivocada, pois todos haveremos de comparecer diante deste que é o grande vingador para responder pelo bem ou mal que fizeram por intermédio do corpo. Não é só a igreja, inclusive aqueles governantes que usaram mal o governo cedido por Deus a eles. Então, sabedores de que acima dos governantes tem um grande governante, um Senhor do universo, a gente se submete. Quem que fez isso? Jesus.
Jesus diz, cara, mas você não entende que eu tenho autoridade para mandar prender e mandar soltar? Ele diz, você só tem porque do céu te foi dada. E eu só estou me submetendo a você por causa disso. É só graça de Deus. Humanamente falando, a gente parte para a briga. Eu até entendo, na ilha de Creta, Nero tentando fazer uns abusos aqui. Vai para a briga, irmão. Paulo está dizendo, não brigue. Um bom exemplo de alguém que tem um coração manso, é alguém que foi agraciado pela graça de Deus, é aquele que não é altercador e não usa a sua língua para altercar. Cuidado, irmão. Você não tem que provar nada para mim. Mas Deus, no Salmo 33, está de olho para ver as obras dos homens, para contemplar aquilo que as pessoas fazem, se elas estão sendo altercadoras ou não. Por fim, a gente vai para a ceia, é para ser cortês com todo mundo. Ah, que bonitinho. Olha o que diz no verso 2. Além de não difamar, além de não ser altercador, além de se sujeitar, além de ser obediente a toda boa obra, sejamos cordatos, dando provas de toda cortesia. Que palavra bonita, corteses. Faz muitos anos que eu não ouço essa palavra. Nós, socialmente, precisamos ser pessoas corteses, /gentis, /amáveis, /amigáveis, pessoas que disciplinam a sua fé, segurando a sua boca, segurando a sua língua, estando pronto para toda boa obra, não difamando, apesar de, às vezes, ter todos os instrumentos que gostaria para fazê-lo, e aí segura tudo isso, e mesmo assim, no comportamento ainda não é azedo com aqueles que evocam da vida de todos nós a azedume da nossa alma. Nós, socialmente, precisamos ser gentis. Para com quem? Eu insisto nesse ponto, porque a obra da igreja não é para com os negros, para com as mulheres, para com os mulatos, os asiáticos, os nordestinos, os camaroneses. A Bíblia diz que é para com todo mundo, irmão, porque ser sujeito e cortês para alguns é fácil. Tem outras pessoas que vão exigir da nossa alma não só essa sujeição, mas essa responsabilidade de sermos gentis na maneira de tratar as pessoas. Porque uma das grandes fontes de evangelização à vida dos outros é a gentileza no trato. Tem gente na igreja que ainda não aprendeu um grande instrumento de evangelização, que é a gentileza. Quando é que a gente consegue ser gentil? Quando a gente consegue começar se sujeitando, lembrando determinadas verdades, sendo obedientes a toda boa obra, não difamando, não sendo briguento. E depois de tudo isso, a gente consegue ser cortês. Por que algumas pessoas não são? Ah, não sei não. Talvez falte alguma lembrança. Talvez falte sujeição. Talvez falte obediência em toda a obra. Talvez falte não difamar. Talvez falte não ser briguento. Todas essas coisas é que são os componentes de uma vida cortês. A gente só consegue ter cortesia se isso aqui for praticado na nossa vida. Agora eu te pergunto, cá para nós. Do mesmo jeito que a sujeição quer aplicar, aplica para tudo. Se lá fora, com gente que não merece, eu devo ser gentil, amável e cortês, e dentro da igreja? E na minha casa? E na minha família? E com os meus filhos? E com meu marido? E com minha esposa? E com a liderança da igreja? E com o pastor da igreja? Aí você vai dizer, pastor, mas o pastor da igreja é Jesus. Eu concordo com você, tá bom, vai, nem vou continuar. Como é que a gente sabe que alguém foi alcançado pela graça de Deus? Cortesia é um bom começo. Gentileza, amabilidade, isso aqui não se compra. Isso aqui não se força. Somente uma vida transformada é quem consegue isso.